Mais uma aula, então, agora cinemática. O que a gente pode falar sobre cinemática? Que sempre aparece, sim, cinemática. E cinemática normalmente aparece nas questões de nível médio para difícil. Então, se física não é a matéria que você mais gosta, você tem muita dificuldade e, obviamente, você vai fazer o seu Enem, deixa a cinemática para o final. Não se perca, não deixe as suas emoções ficarem tristes, porque você vai ler uma questão de cinemática e vai ser difícil, porque normalmente é. Beleza? Então, se a galera já das exatas já sente dificuldade, se não é exatas, não se aflinja. Tudo bem? Cinemática é a parte da mecânica, né? Mecânica clássica para a gente aqui do pré-vestibular, que vai calcular velocidade, tempo, distância e aceleração. A gente sempre trabalha com cinemática, não com dinâmica. Cinemática sempre essas 4 grandezas: velocidade, aceleração, tempo e posição. Beleza? Que são as famosas fórmulas aí que eu acho que vocês já viram, porque é a primeira matéria do ensino médio que a gente aprende, às vezes no 9º ano, mas no ensino médio de física normal, lá no ensino médio, né, começa com isso aí. Então, alguns conceitos básicos, só para eu poder introduzir um pouquinho mais do conceito geral, né? A gente precisa saber o que é posição e espaço. Eu falar posição ou espaço ocupado pelo carrinho, pelo móvel, é a mesma coisa. A gente representa pela letra S maiúsculo, S de space, em inglês, né? Então, a gente pega o S. E como que é isso? Bom, a gente vai começar a analisar movimento retilíneo. Por isso que eu fiz uma estradinha reta. A gente sempre tem que ter um referencial. Sempre tem que ter uma seta. Para onde está a crescente do meu caminho? Tá vendo aí, ó? Então, coloquei lá, a setinha tá lá. É como se a gente estivesse numa estrada. Lá na estrada não tem as marcações, sei lá, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, e assim por diante. Essa é a minha estrada. Só que quando a gente volta aqui em física, antes do 10 eu posso ter o 0, antes do 0 eu posso ter o menos 10. Então, na vida, a gente não tem quilometragem negativa. A gente tem leste-oeste, norte-sul. Em física, tem os números negativos e tá tudo bem. Beleza? Então, a posição é onde eu tô. Ah, eu tô agora na posição 20. Opa, tô na posição 20, beleza. Ah, eu andei com o carrinho e tal, eu cheguei na posição 0. Tá, normalmente a matriz da cidade é a posição 0, é o marco inicial da cidade aí. Ah, eu voltei para trás. Ah, em física, então eu estou no menos 10. Não tem problema. Tá bom? S0 ou SO, tanto faz falar como você aprendeu, é a posição inicial. É o S, é a posição que eu vou iniciar a análise do meu movimento. Comecei da posição 20, essa é a minha posição inicial. Esse é o meu SO. Beleza? Às vezes eu falo SO e às vezes eu falo S0, as duas maneiras estão corretas, para a gente não viciar só em uma. E o S normal, o S sem nada, é a posição final. Às vezes ele até parece um Fzinho aqui do lado, SF, posição final, ou só o S é posição final também. Beleza? Do mesmo jeito que a gente acabou de ver aí na aula de calorimetria, o ΔT de temperatura, que é uma variação. Quando a gente fala variação da posição, vai ser o ΔS. O que é o ΔS? A posição final menos a posição inicial. Qualquer variação na física, qualquer variação de coisa é final menos inicial. A grande primeira fórmula da nossa vida é sobre velocidade média. Todo mundo que já teve uma aula de física na vida, porque eu sei que tem gente que não teve aula, porque teve pandemia, porque eu não tinha professor, porque a escola não tinha mesmo. Normal, tá? Mas todo mundo que aprendeu a primeira fórmula de física na vida, aprendeu a fórmula da velocidade média. Como que eu calculo velocidade média? ΔS sobre ΔT. A minha variação de posição, o meu deslocamento, a distância que eu percorri, dividido pelo tempo que eu gastei. E em física, e aí agora começa as dorezinhas de cabeça, essa posição vai ser em metros. E esse tempo a gente mede em segundos. Por isso que a unidade de medida no sistema internacional é metros por segundo. E na nossa vida não. Na nossa vida aqui do Brasil é quilômetros por hora. Na vida do norte-americano é milhas por hora. Na vida de qualquer outro país pode ser qualquer outra unidade.
Por isso que a gente trabalha no sistema internacional, a gente trabalha com ciências. Então, a gente tem que falar de uma maneira mais uniforme, né? E aí a gente precisa aprender a calcular. Como sair de metros por segundo para ir para quilômetros por hora? Não vem ao caso, mas só por curiosidade, a conta é mais ou menos assim, ó. Em 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Em 1 hora, eu tenho 3.600 segundos, né? Se eu pegar 3.600 e dividir por 1.000, eu tenho o tal do 3,6. Então, quando eu quero sair de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E quando eu preciso voltar, porque o meu problema do Enem vai me dar em quilômetros por hora, o Enem vai te dar em quilômetros por hora, sempre. É pegadinha? Não, não é pegadinha. Pegadinha é quando a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou avisando. O problema de cinemática, se tiver velocidade, vai ser dado em quilômetros por hora, porque é a vida, e o Enem faz isso. Aí você vai ter que dividir por 3,6 para trabalhar nas fórmulas com metros por segundo. Beleza? Isso daqui, muito mais da metade dos alunos já perdem pontos. Muito mais da metade dos alunos não fazem essa conversão e já começa tudo errado. Aí já perdeu a questão. Beleza? Então, ó, tira um print aí, qualquer coisa, ou se você tem isso na sua mente, legal, lindo e maravilhoso. Vamos lá conversar do movimento retilíneo uniforme. O movimento mais básicozinho, mais tranquilinho, que diz que a velocidade é constante. O que significa velocidade constante? Ela sempre vai ter o mesmo valor, direção e sentido. Por enquanto, eu não vou focar muito em direção e sentido, mas para nós aqui, movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre vai ter o mesmo valor. Ah, mas isso na vida existe? Existe. Em trechos da vida existe. Faz de conta que eu vou sair daqui da minha cidade e vou em direção à cidade aqui do lado. Então, eu vou pegar um trecho da estrada, um trecho da pista que está tranquilo, não tem trânsito. A estrada aqui perto é 110 km por hora, né? Aqui pertinho. Então, eu vou estar com o meu carro durante alguns minutos a 110 km por hora indo para o norte. Ou para frente, né? Depende do referencial. Beleza? Então, esse movimento uniforme, na vida prática, ele existe de trechos em trechos. Impossível a gente fazer uma viagem inteira em movimento uniforme, né? Avião é mais legal, porque ele voa por mais tempo com velocidade constante em valor. Mas, enfim, continuando. Se a gente considerar a análise do movimento como um instante inicial, então, ó, vou começar a analisar o meu movimento agora. Então, você vai pegar o seu cronômetro e vai, apertar ele agora. Começou do zero, não é? É isso que a gente quer dizer quando a gente fala, considere o tempo inicial igual a zero. É tipo assim, agora eu apertei o cronômetro, tá no zero. Aí o tempo começa a rolar, aí eu começo a fazer as minhas análises. Tá bom? Que análise que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aquela fórmula que a gente acabou de ver, ó. Velocidade não é ΔS por ΔT? T de tempo? Tá. Vou abrir o ΔS e vou abrir o T de tempo. Posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Ah, mas esse tempo, ó, é zero. Então, brincando de matemática, eu vou passar esse tempo que ficou sozinho lá para o outro lado multiplicando, uma vez que ele está dividindo, com velocidade vezes o tempo, igual a S menos o SO. Aí eu vou pegar esse menos SO, que é negativo, e vou jogar para o outro lado positivo. Então, vai ficar esse S sozinho, igual ao SO que foi positivo, mais a velocidade vezes o tempo. E, finalmente, a gente chega na famosa fórmula do Sosovete, do Sossovetinho, do Sovetinho, como o seu professor um dia falou para você. Essa daqui é a função horária da posição para o movimento uniforme. Função horária da posição. E aí ela vai resolver a nossa vida quando der movimento uniforme. No Enem, quando cai só movimento uniforme, cai trechos, cai muitas continhas. O movimento uniforme normalmente vem junto com o variado, tá? É isso que vai acontecer. A gente vai fazer um exercício aí, vocês vão entender.
quase nunca vai cair um exercício assim, resolva assim, bem simplesinho e bonitinho. Não se iluda. O que a gente tem que saber também sobre o movimento uniforme ainda? Lá no nosso referencial, ó, a estrada não está indo para frente. Se por acaso o seu carrinho estiver indo para frente também, tá vendo? Ó, minha seta está indo para frente, para a crescente das posições, é porque eu estou no movimento progressivo. Essa palavra tem a ver porque os valores das posições estão progredindo, estão aumentando, estão crescendo. Olha aqui, ó, na nossa voltinha. Lembra, ó, no sentido da estrada está aumentando, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, vai aumentando. Se por acaso você estiver voltando na sua estrada e não volta de ré, a gente manobra o carro e volta, tá bom? Em física, a gente não estuda ré. Tem um monte de aluno que acha que isso que eu vou falar agora é porque o carro está de ré. Nunca a gente vai analisar a ré aqui na parte de cinemática. É só porque eu estou voltando. Então, eu fui lá na padaria, comprei o pão, estou voltando para minha casa. Esse é o referencial do caminho. A gente está no movimento retrógrado, de retroceder, retrógrado, de retroceder o número das posições. Ó, estou voltando. As posições estão ficando menores. E aqui, o valor da minha velocidade vai ser negativo. Então existe velocidade negativa? Existe velocidade negativa. Mas não é porque é ré, é só porque está no sentido ao contrário da minha referência. Tá bom? A gente precisa de referências em física, beleza? Então, a gente entendeu que a velocidade é uma grandeza vetorial. Nossa, professora, nunca ouvi falar de vetorial. Vetor é uma seta. Tá vendo que eu estou desenhando as velocidades e as setinhas? Então, toda vez que eu falar de velocidade, eu preciso desenhar uma seta. Por exemplo, ó, se eu estiver no movimento horizontal, isso daqui não é uma seta. Isso daqui é uma reta que está me falando se eu estou no movimento, que eu estou no movimento horizontal. Pode ser tanto para a direita, como pode ser para a esquerda. É isso a seta. Mas e se eu estiver no movimento vertical? Ó, vertical é essa reta aí, suporte, não é? Está na vertical. Eu posso estar no movimento para cima, beleza? Ou eu posso estar no movimento para baixo. Quando a gente cai para baixo. É redundante em português, eu sei, mas em física eu peço essa licença poética. Tudo bem? Então, por enquanto, ó, a gente viu que esse sossovete, veio, na verdade, da fórmula de velocidade média, que a gente já sabe que é ΔS e ΔT. Tá bom? O que a gente vai ver agora? O movimento variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Por que ele chama tudo isso? Porque agora a velocidade vai variar. Ele chamava uniforme porque a velocidade é igual. Uniforme, né? Igual. Agora ele chama variado porque a velocidade vai variar. E quem faz a velocidade variar? Pensa você num carro. Quem que faz o carro ir mais rápido ou menos rápido? A aceleração. Você pisa no acelerador para o carro ir mais rápido. Então aqui começa a existir a grandeza velocidade. E aí sim, a grandeza velocidade, olha que doida, a grandeza aceleração. E aí sim a velocidade vai variar. E de novo, vou lá, delta velocidade. O que é delta velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. E olha que tranquilo. A aceleração não é o que faz a velocidade variar? Então, a fórmula de aceleração é a variação da velocidade no intervalo de tempo. E aqui, obrigatoriamente, muito obrigatoriamente, a sua velocidade já estará em metros por segundo, porque você mudou para metros por segundo, porque o Enem vai te dar em quilômetros por hora. Pode escrever isso, a Jo me prometeu, é verdade. Aí o seu tempo em segundos, por isso que na nossa vida de aceleração aparece esse metros por segundo ao quadrado. Tem aluno que fala assim, mas eu só errei o quadrado, eu só esqueci do quadrado. Se você esquece do quadrado, você está me dando uma unidade de velocidade, né? Mas o Enem, ele nem cobra tanto isso. Isso é mais no colégio que a gente cobra. O Enem, a gente nem fica tanto atento a esse quadradinho. Que bom, né? Mas então é por isso só que aparece o quadrado, porque a gente tem metros por segundo, e aí o tempo também é segundo, aí aparece um quadradinho só por causa disso. Não vai levar nada ao quadrado, tá bom? E aí, olha só, falando do nosso referencial, né? Lembra que se a gente estava indo para frente,
indo para frente, com a velocidade indo para frente, a gente estava no progressivo. Se eu acelerar indo para frente, então eu estou indo para frente e acelero, meu carro vai mais rápido ainda, não vai? Então eu estou no movimento acelerado. Ah, tá bom. Mas e se eu precisar frear, hein? Então eu estou indo para frente e o semáforo ficou amarelo, vai ficar vermelho, eu preciso reduzir a velocidade. Quando a gente precisa reduzir a velocidade, você não pisa no acelerador, você pisa no freio. Ou seja, você pisa numa aceleração de sentido ao contrário. Você diminui a velocidade. Em física, a gente usa um termo que não é diminuir a velocidade, é retardar o movimento. Por isso que chama movimento retardado. Para quem gosta aí de corrida de carro, algumas fórmulas 1, não sei das quantas e tal, existem os retardatários. Normalmente são carros testes ou piloto teste. Os retardatários são aqueles que ficam lá pro finalzão, bem lerdinho, bem atrapalhando, sabe? São os retardatários, de serem devagarzinhos, tá? No movimento retardado. E aí, se você estiver no movimento retrógrado, ó, então você está voltando para casa e o semáforo ficou vermelho, você tem que diminuir a velocidade. Você tem que acelerar o contrário do sentido dela. Sacou? Então, aqui a gente também está no movimento retardado. Retardado. Tenho que escrever e falar depois, senão eu erro. Então, cuidado. Não é porque a aceleração está no sentido do referencial que vai ser acelerado. Você sempre precisa comparar a aceleração com o sentido da velocidade. Se elas estiverem em sentido, se atrapalhando, em sentidos contrários, você está retardando o seu movimento. Então, se eu estiver no movimento retrógrado, voltando para casa, e o meu semáforo ficou verde, eu vou acelerar o meu carro no mesmo sentido. Ah, então ele vai mais rápido. Então, aqui vai ser o acelerado. Tá bom? Então, para a gente definir se é progressivo ou retrógrado, a gente só olha a velocidade. Para a gente definir se ele vai estar acelerando ou retardando, a gente olha o vetor. E, será que aparece isso no Enem? E a gente vai fazer um exercício disso, ó, sem fórmulas. Perceberam que eu nem falei de fórmula ainda de variado, né? Pois é. Pensa só no movimento vertical, na queda livre, na minha licença poética, no cair para baixo. Tudo bem, eu falo isso porque eu acho que fica melhor de a gente entender. Por que que aqui no planeta Terra a gente cai para baixo? Porque tem a gravidade. É isso mesmo, parabéns. A nossa aceleração da gravidade, que é para baixo, porque ela sempre vai apontar para o centro do planeta, ela vale mais ou menos, né, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só a unidadezinha de aceleração. E ela que faz as coisas caírem para baixo. Então, se eu soltar qualquer coisinha, essa coisinha vai estar no movimento progressivo acelerado, porque ela vai cair para baixo, né? Se eu jogar alguma coisa para cima, eu, pessoa, tá? Não é nenhum foguete. Se eu jogar minha borrachinha para cima, ela vai subir um pouquinho e vai parar. Então ela vai diminuir a velocidade, porque vai chegar no zero. Ela vai parar e depois vai cair. Mas se eu estiver analisando só a subida, então ela está no movimento retardado, porque ela está parando. E esse retrógrado, ok, porque o meu referencial está para baixo. Beleza? Aqui tem todo um referencial. Mas o mais importante aqui é que quando a gente está falando de queda livre, de lançamento para baixo, tudo que está para cima está no movimento retardado. Vai parar. Beleza? E aí chegam as equações do movimento variado, que aqui a gente não precisa perder tempo em ficar colocando de onde vêm as fórmulas e tudo mais, porque o Enem nunca vai pedir isso. O Enem pede aplicação de fórmula. Por isso que com o aluno do Enem eu falo assim, ó, tá vendo essas 3 equações que a gente vai ver agora? Cara, decora. Não fica perguntando de onde vem e tal. Se você quiser, a gente troca uma ideia fora do horário de aula, mas não vai cair isso no seu Enem. Primeira equação que a gente tem que saber é a função horária da posição. É a gente relacionar a posição e o espaço com o tempo, com a velocidade, com a aceleração. Que, para quem já ouviu falar, é o famoso sorvetão. Olha lá, ó, S
é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Nossa, senhora, é sério? É um monstro isso? É quase um monstro. É sinônimo de monstro, essa função horária da posição. É sacanagem, né? Mas é o famoso sorvetão, porque tem aí uma equação de segundo grau. Não vou colocar gráficos, porque o Enem não cobra gráficos disso. Beleza? Entendeu a diferença de você estudar para a escola e estudar para o Enem? Você perde tempo estudando para a escola. Quando o foco é no Enem, né? Na prática da coisa. Função horária da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, percebam, as duas chamam função horária. Por que chama... Deixa eu pegar o verde, que eu gosto mais. Por que chama horária? Porque depende do tempo, ó. Horária, porque depende do tempo. Ah, essa daqui chama função horária da posição. É, porque, ó, eu vou procurar a posição. Ah, essa daqui chama equação horária da velocidade. É, porque eu vou procurar a velocidade. É por isso que chama ou função horária ou equação horária, tanto faz também, tá? Horária, porque depende do instante das coisas que estão acontecendo, e aí da posição e da velocidade. Com essas duas, você resolve a sua vida de movie, movimento uniformemente variado. Resolve. Ah, mas e o que é esse Torricelli aí embaixo? Torricelli, tanto faz, eu falo Torricelli. O Torricelli, ele facilitou a nossa vida. Ele juntou essas duas. Ele isolou o tempo de uma. Ele não tinha o que fazer? Acho que é. Ele isolou o tempo de uma, substituiu na outra, jogou para lá, jogou para cá e tal, e facilitou a nossa vida escrevendo a equação do Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Percebam que não tem tempo. Então, não chama equação horária, chama só equação de Torricelli mesmo. Aqui é vezes, tá? Ó, tudo vezes. Então, o Torricelli, ele facilita a nossa vida quando a gente não tem dados sobre o tempo que passou, o que decorreu, que o instante, que às vezes você fica lá naquela, nossa, tá faltando dado. E às vezes não. Beleza? Move, ok? Tá, vamos ver como cai esse negócio recorrente. Olha lá. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Bom, efetuar a entrega de uma encomenda. A sua cabeça já sabendo que não vai ser calorimetria. Vamos continuar. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto. A palavra trajeto, trajetória, já está puxando cinemática, entendeu? Desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. Beleza. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora e a distância 80 km. Beleza. No segundo trecho, vale 60 km o comprimento e a velocidade máxima 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, movimento uniforme, qual será o tempo necessário em horas para realizar a entrega? Então eu tenho que calcular por trechos. Tem os loucos da vida que já pega a distância de um, a distância da outra, tira a velocidade média. Calma. Olha lá. Primeiro trecho. Vamos calcular. No primeiro trecho, ele me deu, então, a velocidade, aqui, ó, 80 km por hora. E a distância de 80. ΔS, distância, deslocamento, 80 km. Tá. Vou calcular o tempo aqui. Ah, tem gente que já fez de cabeça. Ótimo. Mas como a gente tem tempo aqui, olha lá a formulazinha. Velocidade, ΔS por ΔT. Olha a sua cabeça toda organizada com os dados, substituindo. A velocidade é 80, o ΔS é 80, e o ΔT passa para lá, passa para cá, 80, dividido por 80, a gente chega em 1 hora. Ah, que legal. Então, no primeiro trecho, ele vai gastar 1 hora. Tá bom. Vamos para o segundo trecho. O segundo trecho, ele me deu, então, que o ΔS vale 60. Estou indo pela ordem aqui, ó. 60 quilômetros, né?
E a velocidade, 120 km por hora. Cuidado, que aqui às vezes engana, o raciocínio lógico às vezes inverte a continha e dá um probleminha, né? 120, 60, 1 para 2, 2 para 1, cuidado, tá bom? Na dúvida, desenhe. Na dúvida, escreva. Física é isso, não entendeu? Desenha. A gente resolve um monte de problema com isso. Velocidade 120, delta S é 60, o delta T eu quero, ó, o delta T passa para lá. Delta T, 60 dividido por 120. O zero dá tchau, né? 6 dividido por 12 é 1 sobre 2, ou meio, ou meia hora. Tem gente que quase coloca um 2 aqui, né? Aí se dá 2 e você soma com 1, tem a alternativa errada, né? Que seria o 3. Então, qual que vai ser o tempo total em horas? 1 hora para o primeiro trecho, mais meia hora para o segundo trecho. Ou seja, 1 hora e meia. Ah, não acredito que cai isso no Enem assim. Cai e a galera não faz. A galera não faz. Se você acha isso, isso é muito tranquilo, você já está muito acima da média. Eu acho que eu quase consegui. Mais um pouquinho de treino, mais um pouquinho de segurança, porque às vezes a gente tem medo, né? Será que eu sei? Eu acho que eu não sei. Quando a gente está com a autoestima bem trabalhadinha, a gente vai, faz e acerta. Beleza? Tô indo, hein? Qualquer coisa é só escrever aí. Me chama. Olha lá, mais um recorrente. Os acidentes de trânsito, a minha cabeça procurando qual é o conteúdo, né? Claro que aqui a gente acabou de ver, mas né, no Enem vai ser isso. Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade velocimática. Em zonas urbanas do Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60 km por hora. Não falei? Que o Enem vai dar em quilômetros por hora? Olha o primeiro, quilômetros por hora. Olha o segundo, quilômetros por hora. O Enem dá em quilômetros por hora. Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca, em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. E que o limite de velocidade reduza de 60 km por hora para 50 km por hora. Nessas condições, a distância necessária para a frenagem, desde a velocidade limite até a parada completa do veículo, será reduzida em um valor mais próximo de? Bom, então era assim, era uma pista que o valor limite era 60 km por hora. Aí o carro estava a 60 km por hora e ele tinha que frear e parar. Eles perceberam que estava dando muito acidente. O que eles fizeram? Mudaram a velocidade. Agora a velocidade é só de 50 km por hora. Então o carro está a 50 km por hora e ele vai ter que parar. Nessa redução, quantos metros o carro deixou de percorrer? Porque você sabe que quando a gente freia, ainda dá uma derrapadinha, dá um arrastozinho ali, né? Então são contas separadas. Quer ver? Vou fazer aqui para a primeira situação, ó, tudo organizado. Primeira situação era quando a velocidade máxima era de 60 km por hora. Então, o meu carro estava a 60 km por hora. Então é velocidade inicial. E aí ele vai parar, velocidade igual a zero. Parar em física é ter velocidade igual a zero. Beleza, ele me falou dessa desaceleração. Então é uma aceleração negativa, está retardando o meu movimento. 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E a pergunta tem a ver com distância, não é? Então eu tenho que procurar o meu ΔS. Olha só, eu tenho dado de velocidades, de aceleração e de distância. Ninguém falou nada sobre o tempo. Então, só voltando aqui, eu não conseguiria usar a função horária de nada, porque eu não tenho tempo para nada. Aí a gente pega o Torricelli, ó, vou pegar ali, V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A delta S. Volta lá. Ó lá. Vou escrever aqui para a gente fazer uma continha rápida.
Posso já aplicar na fórmula e tudo mais, porque agora eu já achei a fórmula, tá legal, a minha cabeça já sabe a pegadinha máxima. Você não pode colocar os 60. Você vai ter que pegar esse valor e dividir por 3,6. E daí é a primeira sacanagem do Enem, né? Porque 60 dividido por 3,6, meu, vou fazer aqui na calculadora, né? É muita sacanagem. E o Enem gosta de números feios, tá? 60 dividido por 3,6 dá 16,67, 66666, por isso que eu vou pôr 67, tá? Metros por segundo. Beleza? Deixa eu escrever em outro lugar, que aqui vai ficar pequeno. Então, ó, essa velocidade vai ser de 16 metros por segundo. Vamos lá resolver então, ó. A velocidade final é 0, porque parou. A velocidade inicial é esse número lindo e maravilhoso, 16, nananã. Mais 2 vezes parênteses na aceleração, porque é negativa, é o que eu quero saber, e aqui o ΔS. Certo? De duas, uma. Tudo bem que essa parte aqui, ó, 2 vezes menos 5 vezes ΔS, dá menos 10 ΔS, menos, eu já vou jogar para o outro lado mais. Então, aqui, ó, tenho 10 ΔS. Se você é bom nas suas contas matemáticas, você vai para o cantinho e vai fazer esse 16,6 ao quadrado e tal. Eu vou só te mostrar o que a gente pode fazer. 16,67 ao quadrado é mais ou menos isso, não é? Não é ele vezes ele mesmo? E aí, esse 10 vai dividindo. Então, olha só como que eu posso escrever. 16,67 dividido por 10. Você pode simplificar um dos lados. Então, fica 1,6 vezes o 16. Nananã. Fica ruim, mas de repente menos pior, né? Não sei. Tá bom? Não tem como melhorar muito. Fazendo essa conta aqui, isso dá mais ou menos, vou pôr assim, ó, aproximadamente 26,6666666 metros. Nossa, mas não tem essa alternativa. Calma, isso foi só para a primeira situação. Nossa, mas no Enem eu não vou ter tempo de fazer tudo isso. Estou falando que cinemática é difícil no Enem, e é mesmo. Qual que vai ser a diferença da segunda situação? A segunda situação é que a velocidade inicial é 50 km por hora. Foi reduzida, né? O que a gente vai ter que fazer, já que entendemos tudo? Dividir por 3,6. Desculpa, peraí. Fazendo essa conta bonita, 50 dividido por 3,6, a gente chega aqui, ó, 13,8888. Sacanagem, né? É. E aí a gente vai aplicar o mesmo Torricelli, tá bom? Ó, pegar essa mesma formulazinha e já vou substituir os dados lá. 0, porque ele vai parar do mesmo jeito. 13,89 mais 2 vezes menos 5. Ah, a gente já pegou o truque da primeira vez, né? Então, aqui vai ficar mais 10 ΔS. E aqui 13,89 vezes 13,89. Vou passar o 10 dividindo. 13,89. Tá certo. Dividido por 10. Vou substituir nada. Vou resolver aqui. Então, esse 13,89 vezes 1,3 dá mais ou menos 18. Então, ΔS, aproximadamente 18. Ah, metros, né? Então tá, vamos finalizar o raciocínio. Quando a velocidade era maior, o carro precisava de 26 metros para frear. Quando a velocidade for menor, ele precisou então de só 18 metros para frear. Então foi reduzido em quantos metros? Aí é só a gente fazer então, né? Mais ou menos um 26,6 menos um 18. Vamos ver quanto que dá isso? 26,6 menos 18. Aproximadamente 8,6 metros. Ah, o mais próximo, 9, né? Exercício difícil, tá bom?
Só para vocês ficarem felizes que é difícil, só não é dos tranquilos, não. Ah, mas então não vou tentar fazer. Se você te sobrar um tempinho para o final, tenta, né? Até o Enem, fazer exercícios desse tipo desenvolve raciocínio. Adoro, Emerson. É socorro mesmo. Por isso que eu falo, ó, cinemática é o primeiro assunto do ensino médio, que, ao meu ver, é calamidade pública. Esse assunto não deveria ser para um aluno que tem seus 13, 14 anos. Que entra lá no ensino médio tem 14 anos, né? Faz 15 aí, sei lá, mais ou menos que é. Gente, um aluno vê isso, ele simplesmente desiste da física para o resto da vida. E aí eu, como professora de colégio, tenho que falar, não, mas olha que bonitinho. Isso tem que ser visto só lá no terceiro ano, no colégio que tem os 3 anos de física. Ou no final do segundo. É um raciocínio extremamente rebuscado. Olha esse 3,6 aí, gente. Por que o cara não põe uma velocidade que pelo menos dá uma conta redonda, né? Então, você viu isso no seu Enem? Você faz assim, ó. Próxima questão. Sem medo de ser feliz, porque se você lê, se você, eu não sei fazer, eu não sei nada, eu vou mal no meu Enem. Olha a sua cabeça bugando por um medo, por uma insegurança de uma questão difícil. É difícil mesmo. Relaxa. Beleza? A fácil, a gente tem que acertar para o TRI subir. Vamos ver essa daí, que caiu no Enem, é claro, mas são sobre vetores. Cinemática vetorial. Nossa, cinemática vetorial. Mas olha que bonitinha que é. Vou ler. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Velocidade, aceleração, aí tá lá, velocidade diferente de 0 igual a 0, para cima, para baixo, sei lá. Daqui a pouco a gente volta na tabelinha. Vamos para a voz de comando da questão. Ele pôs um asterisco aí que grandezas com módulo nulo não tem sentido. Definido, né? Claro. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante que a esfera atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha certa é, então tá bom. Então eu vou desenhar. Então aqui é uma esfera, né? Tá, vou jogar a minha esfera ó, lá para o alto. Ela subiu, 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 subiu e atingiu a altura máxima. O que acontece aqui na minha altura máxima? Ela atinge a altura máxima para começar a cair, né? Então, se ela para, qual é o valor da velocidade? 0. Beleza. Velocidade igual a 0, ok. Essa não dá para chutar. Velocidade igual a 0, ok. Essa não dá para chutar, essa não dá para chutar. Você está em dúvida entre duas. Só. Entendeu? Era só isso que a gente tinha que saber. Tinha que saber tudo, tinha que saber física para essa questão. Não, você tinha que pegar a sua borracha lá no dia do Enem. Pode fazer isso? Pode. Ninguém vai tirar sua borracha. Não, não pode levar borracha, então pega o lápis. Entendeu? Só balinha, balinha pode levar. E a aceleração? Se eu estou jogando para cima, para onde que é a aceleração? Gente, se o negócio vai cair para baixo depois de um tempo, porque quem faz ele cair para baixo depois de um tempo? A aceleração da sempre é para baixo. Nunca mais você vai esquecer isso até o dia do seu Enem. A aceleração da gravidade sempre é para baixo. A velocidade pode variar. Eu posso jogar uma coisinha para cima, aí a velocidade está para cima. Eu posso jogar na horizontal, tá para direita, para esquerda. A aceleração da gravidade sempre é para baixo. E vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Tem gente que acha que porque a bolinha vai parar no ponto mais alto, a aceleração também é 0. Não. A aceleração sempre é 10 para baixo. Sempre é 10 para baixo. Vai cair para baixo. Porque se você fizer, ela ia ficar lá parada, assim, ó. Entendeu? Não é bem assim. Beleza. Vocês encaram mais um. Ou esse aqui é o último da aula, ó, né? Porque aí eu já ia falar com vocês. Eu vou fazer o seguinte, porque vocês 3 são os meus guerreiros. Esse aqui vai ser o desafio. Com certeza, vocês que já estão estudando o Enem, já fizeram, já viram, mas agora farão depois dessa aula. Tá bom? Então, ó, vou só parar a gravação aqui, para depois a gente assistir a aula juntos.
Obrigada pela companhia.